Se você é um homem mais velho que ainda se masturba, preciso que saiba disso, porque há algo que quase ninguém te conta. Na verdade, pode ser a única coisa que silenciosamente enfraquece suas ereções, diminui sua sensibilidade e abala sua confiança. Não porque você o faça, mas pela forma como faz. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Tenho 20 anos ajudando homens com mais de 60 anos a recuperar sua energia, intimidade e força. E posso garantir que este é um dos problemas mais comuns, mas mal compreendidos, que vejo toda semana na minha clínica. A maioria dos homens acredita que a masturbação é boa ou ruim, preta ou branca, mas a verdade é mais complexa e muito mais importante do que você imagina, porque, embora o alto prazer possa ser benéfico para a sua saúde, também pode minar lentamente seu desempenho, seus hormônios, sua circulação e até sua conexão com os outros quando feito de forma incorreta. Neste vídeo vou explicar os 10 riscos ocultos da masturbação depois dos 60, que a maioria dos médicos nunca explica, e como transformar esse hábito privado em uma ferramenta que realmente proteja a próstata, melhore o fluxo sanguíneo, fortaleça a testosterona e melhore a intimidade. Antes de terminar, também compartilharei uma técnica natural que dou aos meus pacientes para ajudá-los a recuperar a firmeza e o impulso de forma segura, eficaz e sem receita. Vamos começar, porque sua saúde e sua confiança merecem a verdade. Antes de começar, se você ainda não se inscreveu, clique no botão e ative o sininho para não perder informações importantes sobre saúde, especialmente feitas para homens com 60 anos ou mais. E se este vídeo fizer sentido para você, escreva um nos comentários. Se não, escreva 0. Eu valorizo comentários e eles me ajudam a criar conteúdo que realmente te sirva. Agora vamos falar da parte que a maioria dos homens nunca vê, porque o perigo não é só físico, mas muito mais profundo. Risco número 1: isolamento social. Lembro-me de estar sentada diante de um paciente meu, um professor aposentado de 67 anos. Ele tinha aquele olhar sereno, aquela fadiga que não vem da idade, mas de não ser visto. Após alguns minutos de conversa informal, ele se aproximou e disse: Doutora, faz meses que não toco em ninguém, mas continuo cuidando das minhas coisas sozinho. Isso é ruim? Essa pergunta ficou marcada para mim. Não pelo ato em si. Não há nada intrinsecamente errado no autoprazer. De fato, quando praticado com intenção e equilíbrio, pode ser uma parte saudável da vida sexual de um homem. O problema é quando isso se torna um substituto da intimidade em vez de um apoio. Muitos homens de 60, 70 e até 80 anos são levados a rotinas silenciosas. Uma liberação solitária vira um consolo, um hábito, uma forma de sentir algo, mesmo que por um instante. E pouco a pouco, sem perceber, param de buscar conexão com os outros, emocionalmente, romanticamente, até socialmente. A masturbação preenche o vazio até que o vazio se torne um abismo. Não se trata só de sexo, mas da sutil e dolorosa retirada da vida, dos abraços, das risadas, do contato visual, de se sentir visto como homem, não só como paciente ou aposentado. Na minha prática clínica, vi homens perderem o desejo de namorar, tocar, interagir, simplesmente porque o prazer solitário se tornou mais fácil do que enfrentar a vulnerabilidade de uma conexão real. E essa é a verdade que poucos dizem em voz alta. O contato físico é mais que prazer, é remédio. É o que mantém seus circuitos emocionais ativos, sua testosterona ativa e sua autoestima viva. Quando você para de buscar os outros, seu mundo começa a encolher. Não porque está ficando velho, mas porque deixou de acreditar que alguém queira o que você ainda tem para dar. Então, se você percebe que está se fechando cada vez mais em si mesmo, se sua vida privada virou sua única fonte de conexão, isso não é um fracasso. É um sinal. Um lembrete de que você está preparado para mais e que ainda é possível, não importa quanto tempo tenha passado. Recuperar essa conexão não significa necessariamente voltar a sair com alguém ou buscar um romance. Às vezes começa com algo tão simples como ligar para um velho amigo,
juntar-se a um grupo local ou iniciar uma conversa com alguém novo. Intimidade não é só física, é ser visto, ser ouvido, ser humano novamente. Risco número 2: microlesões cutâneas. Recentemente, um paciente de cerca de 70 anos veio me ver com uma preocupação que tinha vergonha até de mencionar. Disse: Doutora, notei irritação lá embaixo depois de, sabe, e ultimamente tem acontecido com mais frequência. Pela voz, percebi que estava genuinamente preocupado, mas também um pouco envergonhado, como se já tivesse passado da idade. A verdade é esta: a pele do pênis, especialmente com a idade, fica mais fina, delicada e demora mais para cicatrizar. O corpo perde parte do colágeno e elasticidade que tinha na juventude. Se somarmos décadas de fricção, não é surpresa que muitos homens desenvolvam o que chamamos de microlesões, pequenos rasgos ou abrasões na pele que podem ocorrer durante a masturbação, especialmente se feita de forma muito agressiva ou sem lubrificação adequada. A maioria dos homens nem percebe no começo, um leve vermelhidão, uma pequena ardência depois, talvez uma sensibilidade durante algumas horas. Mas com o tempo, essas microlesões repetidas podem causar inflamação, irritação e até cicatrizes. Podem piorar a sensibilidade, não melhorar. E, em alguns casos, abrir portas para infecções bacterianas ou fúngicas que prosperam em ambientes quentes e úmidos. O pior, muitos homens acham que o incômodo significa que algo está errado com eles, seus hormônios ou nervos, quando na verdade é só a técnica que precisa ser ajustada. Masturbação não deve doer. E se dói, não é sinal de que você está quebrado. É sinal de que seu jeito precisa evoluir junto com seu corpo. Então, o que fazer? Primeiro, seja gentil. Você não tem mais 25 anos e isso não é uma fraqueza. É uma razão para tratar seu corpo com mais cuidado e respeito. Segundo, use sempre um lubrificante à base de água de boa qualidade. Não é vaselina, não é saliva. Um lubrificante adequado reduz a fricção, previne rasgos e, de fato, ajuda a preservar a sensibilidade com o tempo. Terceiro, diminua o ritmo. Você não está correndo contra o relógio. Trata-se de conectar, não de concluir. Frequentemente digo aos meus pacientes que essa fase da vida não é sobre menos prazer, é sobre prazer maior, prazer mais sábio, o tipo que respeita o corpo e honra os anos vividos. Não há nada de vergonhoso em ajustar a forma como você se toca. Na verdade, há poder nisso. Você está aprendendo a trabalhar com seu corpo, não contra ele. Risco número 3: dessensibilização. Ele tinha 64 anos, era perspicaz, saudável e ainda trabalhava meio período. Mesmo assim, sentou na minha sala parecendo desgastado. Disse: Doutora, não sinto mais nada como antes. Consigo sozinho, mas com minha esposa é diferente. Não sei o que está acontecendo. Vejo isso mais frequentemente do que imagina. E nem sempre é questão de baixos níveis de testosterona ou circulação. Às vezes, é o que chamo de condicionamento silencioso do sistema nervoso. Veja, quando um homem se masturba da mesma forma, repetidamente, com o mesmo aperto, ritmo, pressão, fantasia ou tela, o cérebro e o corpo começam a associar o prazer apenas àquele padrão específico. É como cavar uma vala profunda no chão. Toda vez que você joga água, ela segue pelo mesmo caminho. Depois de um tempo, esquece como fluir para outro lugar. Em termos sexuais, isso é chamado de dessensibilização, e para homens com mais de 60 anos, geralmente se manifesta como dificuldade para sentir excitação com um parceiro, necessidade de maior intensidade para o mesmo resultado, ou dificuldade para atingir o clímax sem recriar um ambiente muito específico de solidão. O que antes parecia natural, agora parece trabalho, e isso gera confusão, frustração e até vergonha. Mas não é um fracasso moral, nem um problema médico. É um condicionamento neurológico, e a boa notícia é que pode ser desaprendido. Comece mudando a forma como você se toca. Varie a velocidade, mude o aperto, explore posições diferentes. Tente usar a imaginação ao invés de depender sempre da estimulação externa. E o mais importante, diminua o ritmo. Não tenha pressa para se liberar. Permita-se explorar. Ao criar variedade na estimulação, você reacende a sensibilidade não só no corpo,
mas no cérebro. Isso é algo que digo a todo paciente que luta com isso. Seu sistema nervoso não está danificado, apenas foi treinado demais numa direção. O que ele precisa não é vergonha, mas paciência, permissão e tempo para reajustar. Na minha prática, vi homens recuperarem a conexão com suas parceiras após anos de insensibilidade, apenas praticando de forma diferente. Não precisaram de remédios nem procedimentos. Precisaram de permissão para se explorar com curiosidade, não com urgência. Risco número 4: mascarando a disfunção erétil. Uma vez, um homem de cerca de 70 anos veio me ver depois de adiar quase um ano. Parecia saudável. Fazia exercícios 3 vezes por semana. Estava casado há décadas, mas algo pesava. Após uma conversa amigável, finalmente admitiu: consigo ter uma ereção sozinho, doutora, mas com minha esposa simplesmente não acontece. Então, parei de tentar. Aquele momento foi difícil, não porque ele estivesse quebrado, mas porque não percebeu que seu corpo estava lhe enviando um alerta. O que ele achava que era um pequeno problema de intimidade era, na verdade, o primeiro sinal de algo muito mais profundo: possível doença vascular, desequilíbrio glicêmico ou queda hormonal. Isso é o que a maioria dos homens desconhece, e os médicos nem sempre explicam. O pênis é como um barômetro para o sistema cardiovascular. Quando o fluxo sanguíneo diminui, as artérias perdem elasticidade, os níveis hormonais caem ou a sensibilidade nervosa diminui, a capacidade de ter e manter uma ereção com um parceiro costuma ser a primeira coisa a mudar. Mas como a masturbação costuma ser mais fácil, mental, emocional e fisicamente, muitos homens assumem que está tudo bem, continuam funcionando, mas não estão presentes. Essa suposição pode ser perigosa. A masturbação às vezes mascara problemas mais profundos. Ela não exige a mesma complexidade psicológica nem fisiológica. Então, enquanto você consegue se manter excitado sozinho, pode estar ignorando uma disfunção erétil em estágio inicial, que pode indicar doença cardíaca, diabetes ou queda de testosterona, todas altamente tratáveis, se detectadas a tempo. Ao longo de décadas, aprendi que prefiro que um paciente venha a mim com essas preocupações cedo do que esperar que algo grave apareça. Se tratado a tempo, podemos melhorar a circulação, restabelecer o equilíbrio hormonal e até reverter muitas causas da disfunção erétil, sem remédios agressivos ou cirurgia. Não há nada de errado em precisar de ajuda. O perigo é esperar. O risco é o silêncio. Risco número 5: compressão nervosa por má postura. Há alguns anos, conheci um homem de cerca de 70 anos. Ele veio reclamando de uma dormência surda e persistente na virilha, que vinha piorando lentamente nos últimos 6 meses. Pensou que poderia ser um problema circulatório ou que a idade finalmente o estava afetando. Mas após uma avaliação completa, percebi que não era vascular, era neurológico. O culpado? Algo enganadoramente simples: a forma como ele se sentava. O que a maioria dos homens não sabe é que a postura, especialmente durante a masturbação, desempenha um papel fundamental na saúde nervosa. Muitos homens mais velhos passam mais tempo sentados em poltronas reclináveis, cadeiras de escritório ou curvados em um ambiente tranquilo e privado. E embora isso pareça inofensivo, a pressão ao sentar em superfícies duras ou curvado pode comprimir lentamente o nervo pudendo, responsável pela sensibilidade no pênis, períneo e assoalho pélvico ao redor. Com o tempo, essa compressão pode causar dormência, formigamento, perda de sensibilidade e até dor durante ou após a atividade sexual. A solução começa com a consciência. Evite se masturbar sentado em cadeiras duras ou curvado para a frente. Escolha uma posição reclinada ou deitado, onde a coluna e a pelve estejam bem apoiadas. Um travesseiro sob os joelhos pode aliviar a pressão na região lombar e ajudar a abrir a região pélvica. Além disso, faça pausas regulares ao longo do dia. Levante-se, estique-se e deixe o sangue circular. Sempre digo aos meus pacientes: conforto não é luxo, é proteção. A postura que você adota nos momentos de intimidade diz muito sobre como cuida da sua saúde a longo prazo. Risco número 6: usar como única saída emocional. Um homem de cerca de 60 anos uma vez sentou-se comigo e me disse, quase de passagem:
Alguns dias simplesmente canso de sentir coisas. A masturbação me ajuda a desconectar. Ele não falava de luxúria, falava de solidão, estresse, tédio, daquela dor surda no peito que aumenta quando ninguém liga, ninguém pergunta e os dias começam a parecer iguais. E eu entendi, porque para muitos homens com mais de 60 anos, especialmente aposentados, viúvos ou que vivem sozinhos, a masturbação se torna algo mais que uma liberação física. Torna-se uma espécie de fuga, uma forma de regular emoções que parecem muito pesadas. Na verdade, você não está buscando prazer. Você busca alívio. Tenta silenciar o barulho. O fato é que o alto prazer pode reduzir temporariamente o estresse ao diminuir os níveis de cortisol. Cria um breve coquetel químico de dopamina, ocitocina e prolactina, hormônios que fazem você se sentir calmo, seguro e até querido. Mas quando se torna a única saída emocional, pode lentamente virar uma forma de evasão. Em vez de enfrentar os sentimentos mais profundos, tristeza, dor, frustração e até inquietação, você os dessensibiliza com sensações. E o que começa como um mecanismo de enfrentamento pode se transformar silenciosamente em dependência. Quero ser clara: não há vergonha em precisar de consolo. Todo homem, não importa a idade, precisa de formas de lidar com o estresse emocional. Mas se a masturbação é sua única válvula de escape, talvez seja a hora de ampliar seu arsenal emocional. Comece com passos pequenos. Converse com alguém, um amigo, um conselheiro ou até um grupo de apoio. Mexa o corpo, vá para fora. Crie novas rotinas que envolvam mais do que solidão, porque por mais que o orgasmo te faça sentir bem, ele não substitui propósito, conversa nem conexão com algo maior que você. Risco número 7: culpa ou vergonha. Ele tinha 72 anos. Era um pastor aposentado, de voz suave e reflexivo. Quando começamos a falar sobre sua saúde sexual, ele abaixou o olhar. Sua voz ficou mais baixa e então disse algo que nunca vou esquecer. Doutora, ainda faço às vezes e depois sinto que fiz algo errado. Nem consigo me olhar no espelho. Esse tipo de vergonha silenciosa é mais profunda do que a maioria dos homens imagina. Não é sempre sobre o que você faz, é sobre o que ensinaram você a acreditar sobre isso. Para muitos homens da geração anterior, especialmente aqueles criados em lares profundamente religiosos ou tradicionais, a masturbação não era vista como um ato privado de autocuidado, mas como algo pecaminoso, fraco ou perverso. Essas mensagens permanecem conosco muito tempo depois de parar de ouvi-las. Então, mesmo agora, décadas depois, conheço homens que carregam a culpa como uma sombra. Não falam com seus amigos, nunca comentaram com seus médicos e nunca questionaram se essa culpa é válida. Pelo contrário, ela se instala. Toda vez que se tocam, sentem um breve momento de consolo seguido de horas, às vezes dias, de punição interna. Não porque lhes faça mal, mas porque prejudica sua autoestima. Isso é o que quero que você ouça com clareza. Não há nada de vergonhoso em cuidar do seu próprio corpo. Não há nada de imoral em desejar prazer, conforto ou conexão, especialmente nesta fase avançada da vida, onde a intimidade pode ser mais difícil de encontrar, mas não menos necessária. A masturbação, quando praticada com respeito e consciência, é simplesmente uma forma de cuidar da saúde física e emocional. Não é defeito, não é fracasso, é humano. Mas se você carregou culpa por anos, mesmo em silêncio, pode ter consequências reais. A vergonha crônica pode aumentar o cortisol, perturbar seu sistema nervoso e até diminuir a capacidade do seu corpo para o prazer. Pode corroer sua confiança, manchar seus relacionamentos e fazer você se sentir indigno das mesmas coisas para as quais nasceu para experimentar: o toque, a alegria, a proximidade. Então, qual é o primeiro passo para a cura? Não é mudar o que você faz, é mudar suas crenças sobre isso. Às vezes, isso significa falar com um terapeuta, especialmente um especializado em atendimento a pessoas mais velhas ou com perspectiva sexual positiva. Às vezes, significa reescrever o roteiro na sua cabeça, substituir o julgamento pela compaixão, a culpa pela gratidão. Você não está quebrado, não está sujo. É um homem com necessidades, desejos e uma história. E tem direito de possuir tudo isso sem vergonha.
Risco número 8. Congestão pélvica. Recentemente, um homem de cerca de 60 anos veio me ver com uma queixa estranha. Disse: Doutora, não sei como descrever exatamente, mas sinto uma dor surda e forte lá embaixo. Não é aguda, não é insuportável, só uma pressão constante. Sinto que algo não está bem. Ele havia descartado uma infecção e seu exame de próstata estava limpo, mas quando perguntei sobre seus hábitos, especialmente a frequência de ejaculações, sua resposta me disse tudo o que eu precisava saber. Após me aposentar, disse: Meus dias ficaram mais tranquilos, passava mais tempo em casa e tinha menos estrutura, e para lidar com o tédio e o estresse, comecei a recorrer à masturbação. Não de vez em quando, mas 2, às vezes 3 vezes por dia. Me ajuda a dormir, me dá algo para fazer, mas ultimamente não me sinto bem. O que ele estava experimentando é algo que chamamos congestão pélvica, um acúmulo de sangue e pressão na região pélvica devido à estimulação repetida e frequente, sem tempo adequado para a recuperação. Quando a ejaculação é muito frequente, especialmente por um período prolongado, os tecidos e vasos sanguíneos do assoalho pélvico podem se irritar e inflamar. Pode-se sentir peso nos testículos, dor profunda atrás do púbis ou mesmo um incômodo persistente sem causa aparente. Não é questão de moralidade, é questão de equilíbrio. Seu corpo, especialmente com o envelhecimento, precisa de tempo para se recuperar. Os sistemas que regulam o fluxo sanguíneo, liberação hormonal e contrações musculares são mais delicados agora do que aos 25. Isso não significa que você seja frágil, significa que é mais sábio. Se você sente esse peso pélvico surdo ou até uma sensação de fadiga ou tensão após masturbação frequente, é seu corpo pedindo espaço, ritmo e moderação. Ao longo da minha prática, observei que a maioria dos homens com mais de 60 anos se dá melhor com alguns dias entre sessões, não porque mais seja ruim, mas porque a recuperação é tão importante quanto a atividade. E lembre-se, mais nem sempre é melhor. O prazer não aumenta com a repetição. Na verdade, quando você dá tempo para seu corpo se recuperar, as sensações costumam voltar mais intensas, vibrantes e plenas. Risco número 9. Possível impacto na qualidade do sêmen. Ele tinha 61 anos, tinha se casado de novo e estava muito animado quando entrou no meu consultório. Minha esposa e eu estamos tentando ter um bebê, disse. Ela é mais jovem e temos esperança, mas já se passaram 6 meses e nada. Ao revisar seus exames e estilo de vida, tudo parecia estável, bons níveis hormonais, sem problemas graves de saúde. Mas quando perguntei sobre seus hábitos de ejaculação, ele parou. Bastante frequentemente, disse. Todos os dias, às vezes mais. Me ajuda a relaxar, e pensei, quanto mais, melhor. Não é uma crença comum, mas quando se trata de fertilidade, não é tão simples. Veja, embora a ejaculação frequente não seja prejudicial para a maioria dos homens, pode reduzir temporariamente a qualidade do sêmen, em particular a concentração de espermatozoides. Isso significa que, embora seu corpo produza espermatozoides, pode não estar dando a cada amostra tempo suficiente para se recompor a níveis ótimos. Especialmente para homens com 60 anos ou mais, quando a produção natural de espermatozoides já está um pouco diminuída, isso pode ser mais importante do que a maioria imagina. Nas pesquisas que acompanho há décadas, vi que um período de abstinência de 2 a 5 dias antes de tentar conceber costuma resultar na maior concentração e mobilidade de espermatozoides. Trata-se de dar tempo ao corpo para recuperar seus recursos e entregar o melhor que pode. Risco número 10. Desconexão da realidade. Certa vez conversei com um homem de cerca de 70 anos que compartilhou algo com notável honestidade. Não é que eu não queira intimidade com uma parceira, disse. É que a vida real não me convence mais. Não sei quando aconteceu. Simplesmente parei de sentir a emoção da conexão real. Esse momento ficou comigo porque o que ele descrevia não era disfunção erétil, nem níveis baixos de testosterona. Era algo mais sutil e, em muitos sentidos, mais prejudicial. Sem saber, ele havia treinado seu cérebro para responder apenas à fantasia, à intensidade controlada da pornografia. E com o tempo, o toque, o cheiro, a voz
e as emoções da vida real simplesmente não puderam competir. Veja, o cérebro humano, especialmente o masculino, é incrivelmente sensível à novidade e à estimulação. Ao se expor repetidamente a conteúdo altamente excitante e irreal, o cérebro começa a ajustar seu sistema de recompensa. Anseia pelo extremo, o dramático, o impossível, e pouco a pouco para de responder ao natural, ao ritmo tranquilo da verdadeira conexão humana. Para homens com mais de 60 anos, esse risco é especialmente real, porque à medida que a vida desacelera e a solidão se instala, a tentação de escapar para o mundo digital pode se tornar mais forte. Não há julgamento nisso, apenas compreensão. As telas não rejeitam, não exigem vulnerabilidade, dão uma dose previsível de estímulo, mas o que frequentemente te tiram, sem que perceba, é sua sensibilidade, sua presença e sua capacidade de se emocionar profundamente com algo real. O que começa como uma simples ajuda visual pode virar uma dependência que dificulta a conexão, não só sexual, mas emocional também. Mas aqui está a boa notícia: esse tipo de desconexão é reversível. Seu cérebro é plástico, ou seja, pode mudar. Você pode reeducá-lo. Comece deixando de lado o conteúdo artificial. Substitua por memória e imaginação e, quando possível, contato humano real. Leia, reflita. Deixe o desejo crescer sem precisar satisfazê-lo numa hora. Dê a si mesmo a oportunidade de redescobrir as camadas mais lentas e profundas da intimidade. Você não precisa viver preso atrás de uma tela. Você não é velho demais para sentir algo real de novo. Às vezes, a maior excitação não vem do que você vê, mas do que lembra, do que sente, do que espera experimentar de novo. Conclusão: você já sabe, masturbar-se depois dos 60 não é bom nem ruim, não é preto ou branco, é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, como você a usa, determinará se ela te fortalece ou te desgasta pouco a pouco. Falamos de 10 riscos reais, desde isolamento social e dessensibilização até dano nervoso, culpa, congestão pélvica e até desconexão da realidade. Esses riscos não são para te assustar, mas para te despertar, para te dar consciência e permissão para cuidar melhor de si. Porque essa fase da vida não é sobre renunciar coisas, é sobre fazê-las de forma diferente, com mais intenção, mais cuidado e mais sabedoria. Seu corpo ainda responde, seu desejo ainda importa. E com pequenas mudanças, seus hábitos privados podem se tornar uma fonte de força em vez de vergonha. Se essa conversa te tocou, fique comigo, porque o que vou compartilhar a seguir pode ser a chave para reacender tudo que você achava perdido. Um método simples e natural que recomendo a centenas de homens. Um que pode mudar como você se sente amanhã de manhã.